Olá pessoal, estamos mais uma vez retornando às nossas atividades com essas férias de 30 dias que não esperávamos. Espero que vocês tenham se divertido mesmo dentro de casa e tomado todas as precauções possíveis para a gente combater esse coronavírus, para que em breve a gente possa estar junto novamente nos nossos encontros diários, todos os dias lá na escola, trocando experiências, rindo e tudo mais. Para a continuidade do nosso conteúdo, nós vamos utilizar o nosso livro do 7º ano, dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 3, que vai ser a Introdução ao Cálculo Algébrico. Mas aí vocês vão perguntar, professor, mas o que é cálculo algébrico, né? O estudo matemático ele já vem sido há milhões de anos atrás, como a gente já viu, no descobrimento dos números lá dos hindus, dos egípcios e tudo mais. E a gente dá uma pausazinha lá no ano de 2000 anos antes de Cristo, onde se destaca lá o Império Babilônio, que os sábios babilônios eles eram muito inteligentes na relação do algebrismo, construíam tábuas. Se olhar para você analisar a história, eles sabiam mais de álgebra do que da própria geometria, que também é outro ramo da matemática que a gente já andou discutindo. No decorrer dos anos, muitos matemáticos se destacaram, como René Descartes, que também ficou conhecido como Fibonacci, e a partir do século XVII foi que François Vittier introduziu à álgebra o uso de números que são desconhecidos, que é isso que a gente vai ver nos próximos estudos, ou seja, o cálculo algébrico nada mais vai ser a mistura de números e de letras, que essas letras vão representar os números desconhecidos. Para o nosso primeiro tópico, nosso primeiro tópico vai ser sentenças matemáticas. Mas o que seriam sentenças matemáticas, professor? Sentenças matemáticas nada mais é que aquelas que a gente já vem trabalhando, só nunca tinha nomeado, certo? Então, sentenças matemáticas são aquelas que podem ser representadas por símbolos matemáticos, ou seja, números e sinais. E essas sentenças matemáticas, elas vão poder representar igualdades, desigualdades, sinais de pertinência, não pertinência, contido, não contido. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro, certo? O nosso primeiro exemplo, eu tenho 3 mais 7 é igual a 15 menos 5. Se você olhar, isso daqui é uma sentença matemática, porque 3 mais 7 são símbolos matemáticos. 3 são números e o mais é um sinal. E ela representa uma igualdade. Outro detalhe são 2x menos 1 é maior do que 4. Se vocês observarem, já está começando a aparecer para a gente aqui a parte do algebrismo, que é uma letra que está representando um número que a gente não conhece. Mas esse é um assunto que a gente vai ver mais na frente. Temos também que menos 5 é diferente de 5. Temos símbolos matemáticos e essa sentença aqui representa uma diferença. E 4 pertence a os números naturais. Também é uma sentença matemática. Essas sentenças matemáticas, elas podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Por exemplo, o que seria uma sentença verdadeira? Se eu disser que 2 mais 4 é igual a 3 mais 3. Isso seria uma sentença verdadeira? Sim, porque 2 mais 4 equivale a 6 e 3 mais 3 também equivale a 6. Agora, por exemplo, se eu escrevesse que 3 mais 5 é maior do que 12, isso daqui seria uma sentença falsa, porque 3 mais 5 é 8 e 8 não é maior do que 12. Então, temos sentenças verdadeiras e temos sentenças falsas. Além das sentenças serem classificadas como verdadeiras ou falsas, elas também podem ser classificadas em abertas ou fechadas. O que seriam essas sentenças abertas, professor? Essas sentenças abertas vão ser sempre as que apresentam uma letra para representar um número desconhecido. Então, se eu não sei que número é aquele, então eu não posso classificar se ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu tiver 2x mais 10 é maior do que 30.
Eu não sei qual é o número que eu vou multiplicar por 2 para somar com 10 para ser maior do que 30. Então eu não posso classificar essa sentença matemática sendo verdadeira ou falsa. Então, continua sendo uma sentença matemática, só que nesse caso a gente caracteriza ela sendo uma sentença aberta. Um outro exemplo seria que 3 mais x ao quadrado é igual a 16. Mais uma vez apresenta um elemento na minha sentença que eu não sei qual é o valor numérico dele. Então, para mim saber se isso é uma sentença verdadeira ou falsa, não tem como eu saber porque eu não sei qual é o valor de x. Mas continua sendo uma sentença matemática e ela é aberta. Já as sentenças fechadas são aquelas aonde eu conheço todos os elementos da sentença. Por exemplo, 2 mais 5 é igual a 7. Isso daqui é uma sentença falsa, porque eu conheço pouco. É uma sentença fechada, porque eu conheço todos os elementos, que é o 2, o 5 e o 7. Seja ela verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui a gente tem uma sentença verdadeira. E se eu disser que 7 ao quadrado é maior do que 64? É uma sentença matemática? É, porque eu tenho símbolos e representa uma desigualdade. É uma sentença fechada, porque eu conheço todos os elementos da minha sentença. Porém, isso é uma sentença falsa, porque 7 ao quadrado é 49. E 49 é menor do que 64. Certo? O nosso outro conteúdo de hoje são as expressões algébricas, que aí sim a gente vai começar a trabalhar com o uso de letras e de números. Para definição geral, expressão algébrica são aquelas expressões que envolvem letras e números ou somente letras. O que são essas letras, professor? São números desconhecidos, que mais na frente a gente vai aprender a identificar e descobrir quais são esses números, mas inicialmente vai ser só números desconhecidos. Um exemplo bem claro de que são expressões algébricas a gente vai ver agora. Por exemplo, no problema a gente tem que, em uma cantina, ao comprar 2 sanduíches naturais e um suco, qual é a expressão algébrica que representa o valor a ser pago nessa compra? A gente está sabendo que está sendo comprado duas coisas aqui, que são sanduíches e suco. Como sanduíche e suco são duas coisas diferentes e não está dizendo que o valor de ambos é a mesma coisa, então o valor do sanduíche a gente vai ter que representar por uma letra e o valor do suco a gente vai representar por outra letra. Então, como eu não sei quanto custa um sanduíche, eu vou representar por X. Como eu não sei quanto custa um suco, eu vou representar por Y. Aí a pergunta é, qual a expressão algébrica que representa o valor a ser pago nesta compra? O que é que está sendo comprado aqui? 2 sanduíches, então no caso vai ser X mais X, que são os 2 sanduíches, mais um suco que é Y. Quando eu tiver letras iguais, eu posso somar, porque eu sei que aqui, a gente vai aprender, tem o número 1, então a gente vai somar. 1 mais 1 vai dar 2. Então, 2x mais y. Essa é a expressão algébrica que representa a compra de 2 sanduíches mais um suco. Como eu não sei o valor do sanduíche nem o valor do suco, o resultado final da nossa expressão vai ser esse. Já vai. Um outro exemplo seria calcular o perímetro desse nosso polígono aqui, que é um pentágono. A gente já sabe que para calcular perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, como é que seria para dar o perímetro deste pentágono? Seria x mais x mais y mais y
mais Z. Como eu já tinha falado para vocês, quando as letras são iguais eu posso somar. Então x mais x vai ser 2x. Y mais y vai ser 2y. E z está sozinho, eu repito o z. Então o perímetro deste pentágono nada mais vai ser do que a expressão algébrica representada por 2x mais 2y mais z. Os outros exemplos de expressões algébricas, geralmente ele vem na forma de frase, e a gente vai ter que interpretar essa frase transformando em expressões algébricas. Por exemplo, quando eu digo aqui o quadrado de um número, aí eu pergunto para vocês, você sabe que número é esse? Porque eu não sei. Então, quando a gente não sabe que número é esse, a gente pode representar por qualquer letra, porque lembra que a álgebra é a parte da matemática que usa a letra para representar números que a gente não conhece. Então, como eu não conheço qual é o valor aqui, então o quadrado de um número, eu vou dizer que esse número é o número x. Quando eu digo que o número é elevado ao quadrado, então nesse caso é elevado a 2. Então, o quadrado de um número é x ao quadrado, mas também poderia ser z ao quadrado, b ao quadrado, fica a seu critério, certo? Porque eu não disse qual é o número. Na segunda parte, ó, o dobro de um número adicionado à sua terceira parte, né? Nesse caso a mesma coisa, eu não sei que número é esse. Então, como a gente usou o x ali, vamos usar o número w, certo? Vamos construir a nossa expressão algébrica. Quando eu falo o dobro de um número, a gente sabe que quando é para mim dobrar um número, eu multiplico ele por 2. Então, nesse caso, vai ser 2w. Adicionado me dá uma ideia de adição. A sua terça parte. Quando eu tenho a terça parte de um número, significa que eu dividi ele por 3. Mas o número que a gente está utilizando aqui é w. Como é que eu representaria isso simbologicamente, a terça parte w? Então, eu vou pegar o número e vou dividir ele por 3. Então, ficaria w sobre 3. Essa é a expressão algébrica. O dobro de um número mais a sua terça parte. Já no exemplo 3, eu tenho um número. Aqui eu já estou dizendo qual é o número. Qual é o número que a gente vai utilizar? O número n. Então, o número n elevado ao quadrado. O número elevado ao quadrado a gente sabe que é elevado a 2. Então, é n elevado ao quadrado. Adicionado de 15, mesma coisa. Adicionado é mais. Adicionado quanto? 15. Equivale me dá a ideia de outra coisa, que é a ideia de igualdade. N ao quadrado mais 15 equivale a 50. Esses são alguns exemplos de expressões algébricas. Pausou? Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, referente à introdução ao cálculo algébrico. Espero que vocês tenham entendido o que é ciências matemáticas e o que são expressões algébricas. Para melhor fixação, eu vou estar disponibilizando essa agenda aqui, que nesse caso vocês vão ter que entregar ainda hoje. Vai dar um prazo aí na plataforma de referente ao tempo que vocês vão ter que fazer essa atividade. Amanhã eu vou estar disponibilizando a correção, mas primeiro, no caso, vocês vão ter que me dar uma devolutiva via plataforma também. Vocês já devem ter dado uma olhada nesse mecanismo de enviar correções de atividade. E amanhã a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo novo, que é expressões algébricas.